Meu amigo, minha amiga, esse país não é pra amador não. Já falei várias vezes aqui de todas as discordâncias que eu tenho com vários dos ministros supremos e hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu, você, até jornais, até jornalistas hoje em dia são perseguidos por terem opinião errada. Infelizmente no Brasil, né, tanto fala-se da Constituição, nossa Constituição, e esse pessoal enche a boca para falar sobre defesa de princípios democráticos, defesa da democracia, das instituições democráticas, da Constituição. E eu percebo que os que falam em defesa, os que enchem a boca para falar em defesa, geralmente são os primeiros a quebrar esses princípios. São os primeiros a romper com a democracia, são os primeiros a tomar atitudes que desrespeitam as instituições democráticas. E é assim que eles vão levando a vida, fazendo algo e nos acusando de fazer aquilo que eles estão fazendo. É clássico, é clássico. E o vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, pessoal, eu quero mostrar esse vídeo e quero comentar. E quero comentar ainda que eu me arrisque aqui, porque infelizmente nós vivemos numa situação muito nebulosa, onde é muito difícil, é praticamente proibido criticar os poderosos no Brasil, a menos que seja o presidente Jair Bolsonaro. Claro, aí se for o presidente Bolsonaro, você pode falar o que você quiser, absolutamente, você pode ameaçá-lo, você pode chamar os apoiadores dele de nazista, você pode chamá-lo de nazista, de fascista, que tá tudo liberado. Agora, se você for criticar um daqueles poderosos que você sabe quem são, um daqueles 11, meu amigo, aí você prepare, que até sua família vai sofrer. Até a sua família vai sofrer. Mas o nosso compromisso aqui é com a verdade. Então gostaria de trazer aqui para vocês um vídeo que provavelmente o Fachin não gostaria que ele aparecesse. Eu acredito que se eu fosse o Fachin eu jamais gostaria que esse vídeo aparecesse. E esse vídeo ele nos dá uma dimensão do que foram os anos petistas e ao mesmo tempo também nos dá uma dimensão e uma ideia do tamanho do problema que há hoje no STF. Vamos lá. Perdão. Vamos lá, pessoal. Vou passar para vocês e a gente vai comentando. Constituinte. E que naquele momento de luta, de embate, de enfrentamento mesmo, né? De ir pra rua, de ir pros comícios. Algumas pichações, que obviamente. Eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Quê? A primeira frase do vídeo já é um atual ministro, na época ele não era ministro, né, do STF, ainda não havia sido indicado por Dilma. Aqui ele está sendo entrevistado provavelmente para um veículo de esquerda ou para algum documentário de esquerda, mas o importante é que a entrevista é verdadeira, né, e ele confessa que cometeu uns crimes, e alguns que nem foram prescritos, né, para um crime não estar prescrito, pessoal, quer dizer que ele foi muito grave, né, porque crimes, eu já falei para vocês aqui sobre prescrição. Para um crime prescrever, ele precisa ser muito grave, porque a prescrição é diretamente atrelada à pena do crime, né? Então, se ele está falando que tem alguns crimes que não foram prescritos, é porque ele mesmo está assumindo que cometeu crimes muito graves. Mas não, para aí, vamos continuar. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. E entrei na faculdade. E para minha surpresa, o movimento... Só um adendo aqui, né? Eu nunca vi um comunista ter uma visão plural e aberta da vida. Então talvez esse professor do Fachin aqui foi o primeiro. Porque todo lugar que eu conheço, onde tem um comunista, né? Principalmente um comunista com princípios mesmo, o que ele quer é acabar com todo tipo de pluralidade para implementar somente o comunismo. Mas talvez o Fachin deu sorte e achou o único comunista politicamente plural na história do planeta. Estudantil da faculdade de Direito era o mais reacionário de toda a universidade. Depois eu percebi que a surpresa não era tanto assim, que os estudantes de Direito, não raros, são muito conservadores. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Uma das imagens que eu tenho muito presente é no comício das diretas, com pessoas que mais tarde seguiram caminhos tão diversos. Né? Pessoas que eu acabei depois conhecendo em São Paulo, que tomaram outros caminhos, como o Franco Montoro, o Mário Covas, né? E mesmo aqui no Paraná, né, abriu-se um leque, né? José Richa, Scalco, o Richa, Scalco, o Requião,
O Maurício Fruit, que obviamente não pode ser esquecido, obviamente, nesse contexto todo, percebeu-se, na verdade, que a luta pelo poder para alguns, as divergências ideológicas para outros, a divergência de projeto de vida, de percepção de sociedade acabou, e isto se esfacelando. Isso já se percebeu na Constituinte de 88. Nós escrevemos à época um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões em 1978 era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores e que tinha um programa de transformação do Brasil. Fachin, a gente viu a transformação do Brasil que o Partido dos Trabalhadores implementou, né? E aqui fica muito claro, pessoal, que ele é uma pessoa completamente de esquerda. Ele é uma pessoa ligada ao sem terra. Ele é uma pessoa que admitiu ali, né, ter até cometido uns crimes que não estão prescritos, né? Ou seja, são crimes já mais graves. E eu não tenho problema com ele ser de esquerda. O problema é quando o militante Fachin, né, que ele assume que já foi um militante, o militante Fachin atua no Supremo Tribunal Federal. E eu acho muito estranho essas pessoas, como ele, como outros ministros do Supremo Tribunal Federal, querem se colocar acima da crítica, querem se colocar acima do bem e do mal e do povo, e falar, não, nós não aceitamos críticas porque nosso trabalho é bem feito, é imparcial, você não pode criticar nossas decisões. Ao mesmo tempo em que eles têm um histórico, têm um legado de atuação de militância. Então, Fachin, é por isso, eu não sei se você entende, mas é por isso que as pessoas desconfiam quando você vai lá e emite um relatório soltando um condenado por corrupção em 2 instâncias, anulando os processos dele, após ele ter sido condenado não por 1, não por 2, não por 3, mas por 9 juízes, em 3 instâncias diferentes, e você com seu relatório solta esse cara, anula, zera o jogo para ele, né? E principalmente impede, sabendo, né, eu tenho certeza que você tem um conhecimento jurídico, mas sabendo que a prescrição já estava chegando, que ele não daria tempo dele ser julgado novamente, pela maioria dos crimes, assim como não foi. Então você soltou uma pessoa que já tinha sido condenada por corrupção, né, em sede de embargo de declaração, que não era para ter sido feito assim, não é assim que funciona, não é para isso que serve o embargo de declaração. Então você tem que entender quando as pessoas desconfiam se ali quem está atuando não é o militante Fachin, ao invés do juiz Fachin, do ministro Fachin, principalmente porque você foi indicada pela sucessora, pela escolhida, pelo cara, pelo descondenado, pelo então condenado por corrupção que você soltou. O cara que você soltou é o mesmo cara que fez a sucessora que te indicou para o seu trabalho, para o seu serviço, para o seu emprego. Então você entende por que as pessoas desconfiam? Entende por que ninguém entendeu? E agora o Lula é tratado como se ele tivesse sido absolvido das condenações. E você deveria ser o primeiro a vir falar, a público falar, ele não foi absolvido das condenações. Ele é inocente perante a lei, porque sem condenação, porque eu anulei as condenações, mas eu não o absolvi. E é só por isso que ele é inocente perante a lei. Mas isso não quer dizer que eu o absolvi, que eu o tornei inocente, que eu declarei a sua inocência. Você deveria ser o primeiro a vir falar isso. Mas não, você devolveu os direitos políticos. E você viu o que o PT criou para o Brasil. Qual que era o projeto do PT. E parece que não te incomoda. Infelizmente, pessoal, não deveria estar lá, né? Não deveria estar lá, mas naquela época a gente tinha um Senado que deixou passar. Infelizmente o Fachin hoje é um ministro do STF, né? E você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que achar ele um excelente ministro do STF. Se você achar que ele está tomando decisões baseadas mais na sua história de militante político do que no rigor técnico, do que no que diz a lei, você está provavelmente correndo risco de ser preso. Obrigado a quem acompanhou, curta, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo.